Olá, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para dar início a esta live. Tivemos aí uns 2 minutinhos para poder entrar, mas muito bem-vindos, vamos entrando. A live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Nós hoje temos uma convidada super especial. Até agora todas as nossas convidadas foram super especiais, né? Nós hoje vamos conversar com a Úrsula. E nós, professora, doutora, opa, a irmã Adaí está aqui, que coisa boa, conseguiu. Muito bom. Então, estamos aguardando aí a Úrsula entrar. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento em Edith Stein e Santa Teresa. Eu até tentei colocar aqui a Santa Teresa aqui pertinho de mim, mas a minha bancadinha aqui não dá, mas eu vou ficar olhando para ela aqui. Dizem que Santa Teresa nessa pintura aqui no final ela não gostou muito do resultado, né? Ela ficou se achando feia, sisuda. E de fato, pelos relatos dela, a gente vê que ela é uma mulher mais bem-humorada, disponível, disposta. É que ela ficou com uma cara assim meio sisuda, né? Mas enfim, não vê a imagem? Você não está vendo a imagem? Quem está com dificuldade? Vocês estão me vendo, estão ouvindo? A Úrsula já vai entrar. Está com imagem, está com som. Boa noite, bem-vindos. Imagem e som normal, não é? Então vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso eu vou já pra gente... Oi, Pati, boa noite vocês todas. Boa noite. Eu já vou aqui apresentando a convidada, certo? Porque quando ela chegar, quando ela entrar, a gente já vai direto ao assunto, tá bom? A Úrsula, professora doutora Úrsula Matias, né? Ela é doutora e mestre em filosofia e bacharel em filosofia e teologia. É professora de graduação e pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará, a UFC, membro do grupo de trabalho Edith Stein e o Círculo de Göttingen, da ANPOF, coordenadora do grupo de estudos em filosofia fenomenológica de Edith Stein, da UFC, é o GEFES. O GEFES tem alguém aí, sempre tem presente aí, né? O pessoal já chega e já diz GEFES presente. Então, esse grupo de estudos, né? Ela é coordenadora desse grupo de estudos, tradutora das obras originais de Edith Stein para o português. Opa! Vocês sabem que as obras completas de Edith Stein estão sendo traduzidas para o português pela editora Paulus. Uma grande alegria, assim, uma grande expectativa uma grande expectativa, né, dos pesquisadores steinianos, né, que não tinham que tinha que ler sempre em outros idiomas. O Jeff está aqui, né, Patrícia? Isso mesmo. Como faço para entrar, Magda? Você já está aí, Úrsula? Vamos lá. Eu vou te convidar. Tem um negocinho aí, você clica. Quando aparecer um sinalzinho vermelho, você entra. Jeff, ela já chegou, isso mesmo. Tá chegando, Úrsula. Tchan, 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 batam os tambores. Já estou online com vocês. Eu, pelo menos, escuto a tua voz, não estou vendo a imagem. Vocês estão vendo a imagem da Úrsula? Semana passada ficamos eu e a Cecília aqui, e a imagem da Cecília aparecendo para todo mundo, menos para mim. E a Cecília, eu estou aqui, estou aqui. Ficou engraçado, não foi, Cecília? Mas vamos lá. Vocês veem a Úrsula?
Não estão vendo também, assim como eu, não é? Fala aí, Úrsula. Bom, eu aceitei o seu convite com muito Muito, prazer, né? isso Comentários. mesmo. Mas nós, é uma grande alegria ter você aqui, e aí só que a gente vai tentar ver como é que a gente consegue que você entre, a gente quer ver você, não só ouvir. É, eu vou, como faço? Talvez sair novamente. Acha que é a conexão. Eu vou tirar e eu te chamo novamente, tá, Úrsula? Tá certo. Demora um pouco para entrar a imagem, né? Então você acha melhor aguardar. Aí a Úrsula já saiu. Então vamos lá, Úrsula. Vamos lá, vamos lá. Tentando mais uma vez, será que dá certo agora? Tentando mais uma vez. Precisa ativar a câmera. A Patrícia está dizendo aqui. Eu não ativei. Pois é, para mim, geralmente, quando entra, já vai tudo. Vamos ver. Tentar uma coisa aqui. É isso mesmo. Ela vai aparecer aqui na metade de baixo. Mas você está vendo, Isa? Ô, palmas! Batam palmas comigo! Ê! A Úrsula chegou! É isso mesmo, pronto. Ótimo. Todos felizes vendo agora a Úrsula, finalmente. Então, muito bem-vinda, Úrsula. Você me vê, você me ouve? Sim, Sim, perfeitamente. perfeitamente. Muito bom. Ó, eu falei para você que ia colocar Santa Teresa aqui comigo, mas eu não consegui um lugarzinho aqui, mas ela vai ficar aqui. Eu vou ficar olhando para ela aqui. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Úrsula, muito bem-vinda. Muito obrigada porque você aceitou esse convite em nome da, da comunidade católica Shalom, Missão de São Paulo, te acolho, mas também te acolho em nome de todas as pessoas que têm interesse por Edith Stein, todos os steinianos aí, as pessoas que já conhecem, que desejam conhecer, que têm curiosidade, e é uma grande graça, uma grande alegria ter você aqui. Então, eu já li aqui tua apresentação para a gente ir ganhando tempo, né? Mas eu queria já assim que você nos falasse um pouco como é que você conheceu a Edith Stein, né? Vocês vão perceber aí no sotaque dela que ela não é brasileira. Eu não vou dizer de onde ela é. Nós já tivemos aqui a Cecília de Porto Alegre, já tivemos a Patrícia lá do sul, é a gaúcha. Gaúcha? É, ô, meu, eu sempre morro de medo. Aí tem uma paraibana aqui falando com vocês. E agora vamos ver uma participação internacional aqui conosco. Úrsula, fale um pouquinho de você, de onde você é, como você conheceu a Edith Stein, fique à vontade para se apresentar. Pois, muito obrigada, Magna, mais uma vez, não, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco da Edith Stein. Eu conheci Edith Stein na Alemanha, e mais exatamente a Colônia. E mais exatamente, eu, numa oportunidade, numa circunstância da minha vida que era muito importante para mim, que eu estava voltando de Medjugorje, onde eu, né, fiz uma experiência forte com Deus, e de repente eu volto para a Colônia e começo a
fortalecer, vamos dizer assim, a voltar para uma vida mais voltada para a igreja. E, por uma coincidência, 2 dias antes da minha volta, Papa São João Paulo II tinha beatificado Edith Stein, Santa, né, Teresia Benedicta da Cruz. Então, eu comecei a frequentar um pouquinho o Carmelo de vez em quando, mas eu percebi Edith Stein apenas como esta que está aqui atrás, né, que é a religiosa, a irmã carmelita, e não me aproximei muito dela como figura, porque me fazia um pouco medo e achava esta realidade muito distante. Então, as vicissitudes da vida, né, às vezes nos levam a encontros inesperados. Eu fui para a Itália e uns 2, 3 anos depois, no contexto de uma universidade, um professor de antropologia filosófica nos falou de Edith Stein, desta vez como filósofa, abordando o tema do sofrimento humano. Então, foi a obra sobre São João da Cruz, na Ciência da Cruz, que eu fiquei convidada para fazer um trabalho, elaborar um trabalho, eu fiz, e assim, quando eu continuei os estudos, mestrado e doutorado, era claro para mim que eu queria trabalhar sobre Edith Stein. E assim foi. E quando vim ao Brasil, para Quixadá, que fica no interior do Ceará, deixei um pouco de do lado esses estudos sobre Edith Stein, porque eu tinha muitas outras atividades, até que um belo dia uma turma de estudantes... Desculpa, você fez o mestrado e o doutorado em Edith Stein. Sim, sim. Aí você lá estava bem sossegada em Quixadá, sem querer mais conversa com esse assunto, e aí o que aconteceu? Aí uma pequena turma que estavam estudando filosofia em Fortaleza me procuraram para orientar monografias e para dar início a um grupo de estudo sobre Edith Stein aqui em Fortaleza. E nós conhecemos algumas dessas pessoas, né? Conhecemos o Moisés, principalmente, que ainda está conosco, também fazendo doutorado em Edith Stein. Então, isto deu início ao primeiro simpósio Edith Stein. Né? Eu preciso dizer aqui para o pessoal que esse Moisés que ela está falando não é o Moisés do Shalom, porque eu sei que tem pessoas que nos acompanham, que são da comunidade, né? Então, esse Moisés, eu acho que ele até entrou aí, é o Moisés Rocha, né? Também um grande animador também. Ele não só estuda, como ele é um grande animador assim, dos estudos em Edith Stein, uma pessoa que sabe congregar. É o grande articulador steiniano brasileiro. Esse é o Moisés. Se você não conhece o Moisés, meu filho, você não está perdendo nada. Não, está perdendo muita coisa. Então, esse é o Moisés. E você quer dizer que você mora em Fortaleza hoje? Que é a sede da comunidade Shalom, né? Então você pode dar um beijinho no Moisés, o nosso Moisés, o Moisés Azevedo, por nós. Chegar mas se eu encontrar, vai dar certo. Tá difícil. Então, que bom. Aí você começou com esse grupo, começou a orientar, e aí deslanchou. Hoje você é professora da universidade, da aula de filosofia, da Universidade Federal do Ceará, né? Da UFC. Exatamente. E quanto mais que a gente aprofunda e estuda Edith Stein, mais a gente percebe como ela é atual, como ela é importante, o quanto ela tem para contribuir. Isso mesmo. Muito bom. Então vamos situar um pouquinho. A gente se propôs hoje para falar sobre autoconhecimento em Edith Stein e Santa Teresa. Então vamos primeiro situar essas duas grandes mulheres no tempo delas, né? Para a gente saber, né, que viveram em momentos e épocas distintas. Em que momentos foram esses, em que lugares foram esses e como foi o encontro dessas duas, né? Eu queria que você nos contasse um pouco
Você já falou do seu encontro com Edith Stein, agora vamos ver o encontro de Stein e Teresa. Pronto, então, rapidamente, Santa Teresa de Ávila, né, ela é muito conhecida, ela é doutora da oração, doutora da vida espiritual. Ela se situa na Espanha da Contra-Reforma, então no século que segue a Reforma Protestante, que foi um grande desafio, não só para a Igreja, mas também para a humanidade, levou a grandes mudanças, enquanto apontou o dedo em alguns pontos fracos, algumas fragilidades da Igreja Católica da época. Então, no século de Santa Teresa, né, que é o século XVI, ela nasceu no 1515, né, 1515, foi um século da Contra-Reforma, ou seja, de uma renovação espiritual, doutrinária, disciplinar, da própria Igreja. E Teresa nasce num contexto católico, religioso, e sente a vocação para a vida religiosa, só que lá dentro ela encontra, né, também algumas fragilidades. E durante a vida ela sente um chamado a se converter por primeiro e a renovar ou até mesmo refundar a ordem dos carmelitas descalços, das irmãs carmelitas, juntamente com São João da Cruz, e ela sofreu bastante também, né? Problemas com a Inquisição, ou seja, com uma certa parte das autoridades eclesiásticas, mas ela foi muito corajosa em levar para frente este projeto que ela sentiu como vontade de Deus, a partir de experiências de oração, experiências autênticas, que ela descreve no livro da vida dela, só que este livro acabou na Inquisição também, então foi tirado dela. Então ela recebe, por obediência do próprio confessor, né, a ordem praticamente de escrever um livro sobre o caminho da oração, para que esse livro pudesse ajudar as irmãs, no sentido de distinguir experiências autênticas e experiências não autênticas, de mostrar o caminho, né, para a oração. Para Santa Teresa de Ávila, se poderia falar muito mais rapidamente. Edith Stein, ela é totalmente fruto destes séculos da modernidade. Nasceu numa família judia, a Breslau, que na época era Alemanha, hoje fica na Polônia, e ela era uma menina muito inteligente, precoce, uma buscadora, né, uma pesquisadora, que quando jovem, com uma grande naturalidade, se interessava por tudo, principalmente por literatura, mas também por política, por medicina, pela questão da mulher, né, da conquista dos direitos iguais, e principalmente pelo ser humano. Ela teve uma trajetória intelectual muito impressionante, né, com uma grande liberdade interior, foi atrás daquilo que ela quis, encontrou-se com Husserl, né, e encontrou-se também com Jesus Cristo, né, depois de ter passado por um período de agnosticismo, de uma busca apenas pela razão, vamos dizer assim, no âmbito da fenomenologia. Ela faz este encontro com Cristo e entra na Igreja Católica, acaba, né, sendo morta pelos nazistas por causa das suas origens judias. E em todo este período, deste a juventude, ou deste, né, doutorado com Husserl, ela escreveu muitíssimas obras. Realmente a edição alemã tem 28 volumes. Então, muitas obras de uma riqueza, de uma profundidade, eu acho, ainda não explorada. Ela abraça as mais variadas áreas, né?
o pensamento sobre política, o pensamento sobre a mulher, né? A própria metafísica, né? A filosofia que abre os caminhos para o encontro com Deus, mas também uma análise bem, né, metodológica dos atos da nossa consciência, dos processos do conhecimento, ou da empatia, ou de questões como a liberdade humana, não? Até que ponto nós somos livres ou não. Então, é uma série de escrever sobre educação, sobre formação, e lança muitas luzes sobre o ser humano numa época bem problemática, numa época na qual a modernidade entra em crise, no contexto da Primeira Guerra Mundial, da crise econômica, da gripe espanhola, da Segunda Guerra Mundial, que eu acho essa época muito parecida com o nosso tempo. Pelo menos ajuda muito a compreender onde nós estamos, se lembrarmos o que aconteceu no início, na primeira metade do século XX. Uhum. E como foi esse encontro dessas duas mulheres, né? Duas mulheres fantásticas, como você apresentou aí, né? Brevemente, porque realmente é um grande desafio, você cumpriu com louvor essa síntese aí. Mas como foi o encontro delas duas? Pronto, então Edith Stein, ela estava ligada ao grupo dos fenomenólogos, né, de Husserl, primeiro a Göttingen, depois a Friburgo, e tem uma história, um episódio, na primeira biografia sobre Edith Stein, que foi escrita por uma irmã religiosa também, a irmã Teresa Renate Posset, e nessa biografia a irmã conta que Edith Stein teria tido uma experiência com o livro das moradas, ou do castelo interior, na casa de um casal amigo, que teria sido o casal Konrad Martius, os dois fenomenólogos. No entanto, Edith Stein teria então ficado na casa deles durante uma noite inteira, enquanto o casal tinha saído. Ela teria ficado na biblioteca, teria pego esse livro, né, que tenho aqui, vocês conhecem, e teria lido esse livro numa fase de grande busca, numa fase de busca da verdade sobre o ser humano, busca de Deus, busca também dela mesma. De madrugada, ela teria fechado esse livro e teria dito: essa é a verdade. Só que esse relato da, né, biógrafa, ele não é verdadeiro. Ele é meio que uma pia lenda, né, uma lenda piedosa. A verdade é que Edith Stein, ela procurava tanto a verdade, né, procurava tanto a verdade, como ela mesma diz que a procura pela verdade, até mesmo racional, filosófica, antropológica, foi uma única procura da verdade de Deus, né? Foi uma procura de Deus. Então, essa, entre aspas, conversão fulgurante, ela vinha sido preparada por várias outras experiências, pelos próprios questionamentos dela, pelos exemplos de alguns grandes cristãos, né? Por exemplo, a viúva de um rapaz que faleceu na Primeira Guerra Mundial, o Reinhard, que foi o primeiro assistente de Husserl, um grande amigo da Edith Stein. E Edith Stein, ainda agnóstica, percebeu a fé da viúva, né? A fé na ressurreição. Outros episódios que ela mesma conta no livro da autobiografia. Aí eu vou pegar esse livro para mostrar, que eu acho que vale a pena ler, se você quer conhecer melhor Edith Stein como ser humano. Lá ela conta vários episódios que fizeram ela pensar: será que a fé dos cristãos não é verdadeira? Um episódio, por exemplo, numa igreja a Frankfurt, quando ela entra apenas por um interesse cultural, artístico, e ela observa uma senhora simples, com as sacolas das compras do mercado, que se ajoelha diante do sacrário e fica absorvida na oração, e parece, ele já tem
o dom da observação, e ela percebe que essa mulher está realmente conversando com alguém que está realmente presente. Vários outros fenomenólogos tinham se convertido. A gente tem que entender o desespero também. A irmã daí está pedindo para mostrar novamente o livro. Qual dos? A autobiografia? Eu acho que é autobiografia. a autobiografia. De Paulus. Os escritos autobiográficos. A família judia e outros escritos autobiográficos. Qual o nome do livro? Está sem imagem. Então, o nome do livro é o que nós estamos estudando, Bernadette. A Bernadette é aqui do grupo de estudos que a gente tem na PUC. E ela está sem imagem, ela está só com som. É o livro que nós estamos estudando, capítulo por capítulo, aqui na PUC. Fique sossegada que você já conhece esse livro. Vida de uma Família e outros escritos autobiográficos. Pela Paulus, muito fácil de encontrar, né, nas livrarias. Sim. Que você, inclusive, está participando da tradução dessas obras todas do alemão, né, para o... Eu aproveito e já faço um parênteses. Você pode nos adiantar qual será a próxima obra que vai ser traduzida? Bom, gente... A gente fica na expectativa, assim, já tem duas, né? E qual será a próxima? Assim, só para, né, dizer uma coisa, é muito difícil se alguém ama, gosta de Edith Stein, é professor e quer trabalhar com os textos de Edith Stein em sala de aula, tem essa grande dificuldade que não temos traduções. Já há muitos anos a gente percebeu isto e, graças a Deus, nasceu este projeto de tradução que o professor Juvenal, nosso grande amigo, realmente está coordenando e está, né, dando muita energia para que possam sair os volumes. O segundo, texto sobre Husserl e Tomás de Aquino, reúne textos-chave sobre a fenomenologia e a descoberta de uma outra linha de pensamento que é a escolástica, o tomismo. Então, esse é o segundo que já temos. Agora, falar sobre o futuro é meio que difícil. Mas segredo, né? Estamos traduzindo uma equipe, né? Estamos traduzindo Ser Finito e Ser Eterno, que é a obra-prima de mais, né, envergadura filosófica também, talvez a obra mais difícil, mais rica. E estamos na expectativa de apresentá-la ao público no ano que vem. Opa! Isso mesmo. Então, desculpa ter te cortado, é porque quando eu vi o livro lá, então a gente já acabou. Mas então, assim, não sei se você já conseguiu concluir o raciocínio que você estava, mas eu queria entrar já nessa parte do autoconhecimento, né? A importância que tem essa questão do autoconhecimento para Teresa e para Edith Stein, em que elas se aproximam, onde é que Edith Stein vai além, ou enfim, essa questão do conceito de alma, consciência na fenomenologia, né? Em que o conhecimento de Teresa acrescenta a Edith Stein, o que é que Edith Stein acrescenta, assim, enriquece o pensamento de Teresa. Então vamos já entrando assim nessa questão mesmo do autoconhecimento, que o pessoal tá animado aqui, estão amando, a próxima aí, Ser Finito e Ser Eterno. Provavelmente, né, Úrsula? Provavelmente, mas vamos... Que vocês rezam por essa intenção também. Isso, vamos rezar mesmo, gente. Precisa de intercessão mesmo, verdade. Bom, então, vamos lá. Autoconhecimento parece um termo bem moderno, né? Parece um termo ligado à psicologia. Na verdade, é um tema muito antigo, é um tema que os filósofos antigos já queriam, né? Estava escrito em cima, né, da entrada do templo de Apolo, em Delfos, conhece-te a ti mesmo, o lema de Sócrates, o grande tema de Santo Agostinho.
Então, Maravilha, Bruno. Desculpa. para Santa Teresa, né, ela tinha plena consciência da importância do autoconhecimento, porque Teresa de Ávila, ela se situa no início da modernidade, mas ainda não passou pela modernidade. E ela não tem esta bagagem filosófica, teológica, menos ainda aquela que levou à modernidade, o empirismo, o racionalismo, etc. Nem tem uma formação completa, teológica. Ela assimilou muito, por muitas conversas com padres estudiosos. Ela amou os estudos. Teresa era sedenta de conhecimento teológico, Os né? doutos, né? Ela falava que era muito importante conversar com os doutos, né? Com os doutos, ela, né, porque não tinha a oportunidade de estudar. Ela representa aquilo que Edith Stein lutou para que as mulheres pudessem ter a oportunidade de estudar. E Teresa, ela se realizava quando podia conversar com um padre, né, bem formado em teologia. Até aconselhava as irmãs que, na dúvida entre um piedoso e um douto, precisava escolher o douto. Mas, então, nesse livro das moradas, no qual Santa Teresa descreve a experiência que ela teve com Deus, que ela realmente teve, então ela descreve a vida da alma como um castelo, um grande castelo, uma metáfora, uma imagem, que tem os muros externos, e os muros externos são o corpo, as muralhas. E na medida que a pessoa entra nas diferentes moradas, no total são 7, a pessoa se aproxima rumo à verdadeira essência dela e descobre que lá tem Deus de uma forma muito, né, facilitada, de uma forma muito simplificada. Então, a alma, para Teresa, é uma verdade incontestada. Né? Na modernidade já é totalmente contestada a existência da alma. Edith Stein, ela, no final desta obra, né, O Castelo Interior, que ela escreve sobre Santa Teresa, ela fala de uma psicologia sem alma, uma expressão que já vem de Husserl, e que descreve muito bem a situação da psicologia no final do século XIX. A gente lembra o contexto do positivismo, do empirismo, só conta o que eu posso tocar. Então, uma visão bastante materialista do ser humano. E os fenomenólogos, alguns outros, Dieter, Brentano e Edith Stein, eles, pela própria reflexão, pela própria análise do ser humano, descobriram que não pode ser assim. O ser humano não é apenas um ser material. Ele tem uma interioridade, ele tem um eu, ele tem uma consciência, ele tem espaços. E esta metáfora do castelo, ou de lugares amplos, interiores, Teresa usou demais, de uma forma muito, muito bonita. Então, a primeira, né, morada é exatamente a morada que faz toda a diferença, porque é a porta de entrada para uma vida interior, para uma autorreflexão, para uma reflexão, né, autorreflexão redundante, para um conhecimento de si mesmo, de si próprio, como ela diz, não? Então, é a decisão de entrar em si mesmo, de olhar para si mesmo. Essa capacidade reflexiva sobre o próprio eu. Onde é que está o meu eu? Onde é que estão os meus afetos, os meus desejos? Então, é a decisão para Teresa muito clara para uma vida de oração. O que se compreende pelo contexto dela, que é um contexto religioso, onde a existência de Deus não é contestada, a necessidade da oração não é contestada na teoria,
não há, né, um preconceito contra o assunto religioso. O problema dele é que não se vivia bem. Edith Stein tinha que se debater também com, né, estas críticas e ataques na teoria, mesmo na academia. Então, para Teresa, ela descreve muito bem este castelo que tem muitos moradores, né, dentro da alma. Imagina que ela ouviu estes padres doutos, né, confessor, sobre as faculdades da alma. Né? Nós temos os 5 sentidos, que têm alguma representância interior, que estão na alma, segundo Tomás de Aquino. Temos a memória, o sentido interno, a fantasia, a imaginação, temos a vontade, o conhecimento, temos as paixões, os sentimentos, os vícios, as virtudes. Todos estes, Teresa chamou de moradores, né, deste castelo. Dentro deste castelo é muito interessante. Edith Stein, ao meu ver, ela enriquece bastante essa metáfora pelo conceito do eu. O eu, que é o conceito moderno. Eu, ele como é que consegue viajar, né, se locomover dentro destas moradas, essas várias moradas. Então, o eu, quando a alma está totalmente fora de si, totalmente alienada de si mesma, o eu vive fora da alma, voltado, né? Voltado, porque o eu é intencional, voltado para apenas, exclusivamente, para as realidades exteriores, que são as realidades do corpo e para lá do corpo, ou seja, materiais. Aquilo que a pessoa quer conquistar, quer, né, usufruir. Então, quando eu decido e descobre que há um rei, né, o rei que seria o próprio Deus morando na interioridade, e decide fazer uma ordem nos valores, vamos dizer assim, para usar uma linguagem mais, né, contemporânea, ou eu decido para a oração, na verdade. Por quanto que essa oração possa ser pobre, possa ser, né, distraída, realmente o eu entra na alma, entra na primeira morada. Nesta primeira morada, Teresa descreve, né, que ainda entram muitos bichinhos, né, se diz aqui no Nordeste, muitos animalinhos, às vezes até cobras, né? Tem toda uma simbologia, nada contra as cobras, né? Mas nesta simbologia são elementos negativos. Todos os bichos peçonhentos, né? Tudo. Peçonhentos, né? Os répteis, que são as distrações, são os apegos, são os vícios, inclusive as forças do mal entram nas tentações, né? Que Teresa usa, né, a terminologia da época, os demônios, né? Todos eles podem entrar na primeira morada. Então, na verdade, a alma se sente atraída para entrar nesta morada, porque no fundo da alma mora um rei, o rei. E do fundo da alma, que é mais profundo do que a própria consciência de si mesma pode alcançar, deste centro, desse núcleo da alma, emana uma luz ou um perfume que atrai, de alguma forma atrai para a vida interior. Então, a gente tem que reforçar isso também, que eu acho bem interessante, que no interior do homem mora o Criador. Essa é uma grande verdade, e de cada ser humano. Todos, que saiba ou não, que tenha essa consciência, ainda mais essa experiência ou não. Então, em todos tem um brilho escondido. Em todos tem um valor, tem uma dignidade, né? Tem uma sacralidade em todo ser humano. Então, isso Teresa nos lembra muito bem.
sem te cortar e já te cortando, né? Como nós sabemos que infelizmente não vai dar pra gente ver todas as 7 moradas, nessa primeira morada eu abri aqui, aí a Teresa fala assim, né? Santa Teresa. Não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, né? Quando ela resolve entrar no castelo, como você falou, que ela entra cheio, os bichos entram tudo junto, né? Essa simbologia. Não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe que ela ter capacidade para adiantar-se muito no serviço de Deus. Convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo, né? Então, essa imagem de que uma vez dentro do castelo não é garantia nenhuma que vai se permanecer, né? Mas a dificuldade de permanecer para avançar, né? Então ela fala exatamente isso, né? Que o demônio convocará o inferno inteiro para obrigá-la a sair do castelo. Estão dizendo aqui para a gente fazer outra live que a gente pode continuar a noite inteira aqui, mas não é bem o caso, porque eu falei que não ia dar para a gente falar das 7 moradas, né? Mas isso, pode ser a madrugada dentro, né, pessoal? A gente faz uma garrafinha de café, traz aqui para o lado do computador e vai tomando um cafezinho e fazendo live a madrugada dentro. Pronto, mas vamos ver. Continuando, Úrsula, vamos. Vamos tomar esse café, fazer uma live até meia-noite. Mas você, quando falta 10 ou 15 minutos, acho que já é quase, né? Não, o que a gente pode pensar, o que a gente pode um sábado inteiro de live. A gente pode realmente encerrar antes de acabar e a gente abre uma segunda live, mesmo que a gente não ocupe 2 horas, mais 1 hora de live, mas eu acho que valeria a pena para quem tiver interessado para a gente caminhar mais um pouquinho. A gente ainda quer falar um pouco sobre o ser finito e ser eterno e voltar ao castelo interior que Edith Stein escreve, né? E aí a gente vai, mas a gente já está em 42 minutos de live. Aí a gente precisa acabar um pouquinho antes dos 60 para poder salvar. Se você topar, a gente começa uma segunda, pode ser? Você que manda. Então já está mandado, viu, pessoal? Se vocês querem, ela está disponível. A gente vai abrir uma segunda daqui a pouquinho. E aí vocês entram novamente. A gente dá 2 minutinhos assim só para, enfim, respirar e voltar. Mas vamos continuando aqui. Vamos continuando nessa onde nós estávamos. Então, na primeira morada, os conceitos. Sobre a primeira morada ainda, é natural, totalmente normal que entram todos esses bichos, todas essas feras, ou seja, as distrações. É uma luta necessária no início. Não são os maiores sofrimentos que a alma pode passar, não. Mas são os sofrimentos do desapego. Aí Teresa é muito radical com o pecado, por exemplo. O pecado mortal impede realmente qualquer caminho de oração. Isso é algo que às vezes a própria gente, não está muito claro às vezes. Então é necessário cortar quando que tiver que ser cortado. Né? Quando você se decide para uma coisa boa, uma boa leitura, um momento de oração, aí vem 1001 pensamentos do mundo. Para os iniciantes é próprio assim. Mas é normal. É o quê? Para os principiantes é o quê? É bem assim, assim. Porque você falou é próprio cozi. Então, porque uma mulher poliglota, a gente tem que, de vez em quando... Sim. Então, é bem assim. É bem assim. Então, é normal. Mas a gente tem que caminhar, a gente tem que se fortalecer. Na segunda morada, né? Na terceira, na quarta, a gente se fortalece na vida espiritual. A gente começa a escutar a voz de Deus, mas mesmo a voz de Deus que passa por uma boa leitura, que passa por uma boa pregação, uma boa homilia, e a gente se dispõe cada vez mais a fazer a vontade de Deus,
a viver o amor, a servir a Deus, e muito forte também o desejo para a evangelização em Santa Teresa. Como eu queria que todos pudessem conhecer esse amor, pudessem conhecer esse bom Deus. Na quinta morada, somente na quinta, acontece uma transformação. A alma entra já preparada pelo próprio esforço, mas a gente tem que dizer que o próprio esforço é sempre suportado, é inspirado, é acompanhado, precedido pela graça de Deus. Mas a alma colabora e entra como um bicho de seda, diz Teresa de Ávila, na quinta morada, e lá Deus opera o milagre da transformação. A gente, a alma, entra nos moldes da natureza e sai, vamos dizer assim, nos moldes da graça, e Deus tomou posse. Na sexta, na sétima tem o noivado e o matrimônio espiritual, lá que tem na sexta, principalmente, os maiores sofrimentos, que são a purificação, da qual São João da Cruz nos fala, os sofrimentos espirituais, que são muito mais fortes do que os físicos, dizem os místicos. Então, esse é o caminho, mas realmente o ponto que mais acho interessante é que essa obra realmente respondeu a algo que ficava faltando a Edith Stein para ter uma visão completa do ser humano. Não? Se você permite, a gente volta agora a falar um pouco sobre o método fenomenológico e a originalidade de Edith Stein. Ela se manteve sempre autônoma, original, corria atrás, se deixava inspirar pelos mais variados autores. Max Scheler, por exemplo, ou Heidegger. Ela teve uma grande admiração até pelo Heidegger, mas nem por isso deixou de criticá-lo, de escrever um anexo a essa obra Ser Finito e Ser Eterno, que é basicamente uma crítica a Heidegger, no sentido de que Heidegger não considerou o ser humano na sua totalidade, na sua dimensão religiosa, na sua dimensão transcendente. E o segundo anexo, a gente não falou isso ainda, segundo anexo, a obra Ser Finito e Ser Eterno é exatamente a obra sobre Teresa de Ávila, sobre o castelo interior. Então, Stein encontra muitas respostas nessa ideia, porque em obras anteriores, Stein, nas primeiras, ela fala de uma interioridade, de um eu, apenas nos moldes da consciência fenomenológica, como instância que conhece, instância que acolhe, e que reflete, e que procura encontrar a essência das coisas. Ao meu ver, há um certo intelectualismo ali, o que quer dizer, o que me interessa é o conhecer. E aos poucos, na medida que ela cresce também humanamente, encontra outros autores, ela desenvolve o conceito de uma alma mais plena. Então, ela desenvolve o conceito de núcleo da alma, quando ela principalmente aborda o tema da liberdade. Porque o grande diálogo ainda hoje é: o ser humano é livre ou não é? Ele é realmente escravo dessas coisas exteriores, dos estímulos que vêm dos sentidos, ou não? E outra coisa é a visão do homem. Ele é apenas um conjunto de elementos materiais, de células, ou até mesmo de energia física, de neurônios, de energia elétrica e tal. Ou tem uma dimensão diferente, mais profunda. Então, quando Edith Stein ela procura esse eu, ela entende que o eu é uma instância muito profunda, que é uma instância, a alma da alma, que é um núcleo imutável, um núcleo que é a minha individualidade, que ninguém pode tirar nem acrescentar nada. Depois existe aquilo que eu faço com isso, no processo de uma vida livre,
no qual a pessoa se constrói fazendo escolhas. Ela pode se construir, né, adquirindo conhecimento, adquirindo atitudes, virtudes, ou então ficando na preguiça, na assédia espiritual, pode adquirir vícios, ou pode ficar muito para aquém daquilo que ela poderia e deveria ser. Fato é que ela só vai ser realizada, né, feliz, se ela colabora e procura viver a partir dessa profundidade. É muito resumido, né? A gente está resumindo muito, mas é lá que está a liberdade. Enquanto a pessoa ainda é escravo, né, dos estímulos externos, a pessoa vai correr atrás, né, dos bens que se apresentam. Quando a pessoa está mais tranquila, mais interiorizada, mais dona de si, ela vai ter a possibilidade, como diz Max Scheler, né, um grande amigo, um grande filósofo que frequentava os mesmos círculos, Edith Stein, como ele diz, a liberdade é a possibilidade de dizer não. Ou seja, é uma afirmação de um espaço que o animal não tem, de dizer não, principalmente às paixões, que pode parecer que elas têm uma certa autonomia, mas existe uma instância, muitas vezes encoberta, muitas vezes, né, anestesiada, mas ela existe, que é a possibilidade de realmente ser livre. Bom, onde eu Por quero... favor. Sim, é onde é que encontro com a obra que fala sobre a liberdade? A Milena está perguntando. Pronto, Edith Stein, em todas as obras, é incrível, mas em todas as obras ela fala sobre a liberdade. Desde a dissertação, a tese de doutorado, que é sobre empatia, até a última, que é sobre São João da Cruz. Ela fala sobre a liberdade. Mas ela afirma que o ser humano é livre na sua essência. Mas ela tem uma obra específica para aprofundar este tema, que é Causalidade Psíquica. É o título da obra, Causalidade Psíquica, que se encontra nas contribuições, né, para os fundamentos da psicologia e das ciências do espírito. Esta obra ela escreveu ainda antes da conversão, mas já nessa fase de uma grande e profunda busca. E a causalidade psíquica seria exatamente essa dinâmica que eu descrevi um pouco, no sentido de que o que a gente faz é tudo predeterminado. Afirmar que o que vem do exterior determina o que a gente faz, porque nós fazemos apenas respostas automáticas. Era uma teoria muito divulgada, né, na psicologia da época. A gente fala do behaviorismo, você pode condicionar um animal, você pode condicionar supostamente um comportamento humano, né, dando uma recompensa. E hoje alguns neurocientistas falam disso, no sentido que, né, quando no cérebro é ativada, né, uma recompensa, o ser humano quase que não pode mais se erguer a tomar uma posição mais livre. Onde nós estamos? Ali estamos no fenômeno de uma doença, né, de uma dependência química e outras formas de dependência. Mas a gente afirma, e é necessário afirmar essa outra instância, porque o ser humano trabalha com valores, com motivação. E para aderir a valores, para fazer com que valores se tornem motivação para uma ação, é necessária a liberdade. E a experiência também que cada um faz. Mas a obra é causalidade psíquica, a obra específica. Mas em todas ela fala, né, de forma muito aprofundada sobre liberdade. Maravilha, que bonito aí o encontro de duas filósofas. A Cecília falou assim, que bom ouvir isso da Úrsula. Eu sempre pensei isso, mas foi muito bom ouvir você falando assim, né? Então, duas grandes filósofas aí
se encontrando também nesses pensamentos, né? Ela comentou isso. Gente, então assim, a gente vai ter que encerrar para a gente poder salvar essa live. Vamos iniciar uma outra agora, não vai ser o tempo todo, vai ficar só um tempinho, só para dar tempo para a Úrsula finalizar. Ela vai falar ainda um pouquinho sobre a questão do castelo interior, que Edith Stein escreve, né, no apêndice lá nos anexos do Ser Finito e Ser Eterno, que ela faz ela lê o castelo interior à luz da filosofia moderna, né? Então, acho que é importante a gente pegar um pouquinho aqui. E aí vai responder algumas perguntas, tá bom, Úrsula? A gente abre um espacinho para perguntas e aí a gente encerra mesmo para a gente poder concluir. Então, desde já, muito obrigada a vocês que estão aqui conosco. O Moisés está dizendo, ainda não, tudo bem, Moisés. Mas já para a gente não ter que cortar um assunto no meio, ou ter que ficar aquela coisa assim, já morrendo. Então, a gente já encerra com 57 minutos. E aí entra no próximo. Eu vou dar aqui 2 minutos para entrar, porque eu preciso salvar aqui a live, deixar um negocinho, e 2 minutos a gente volta, tá bom? Até lá! Certo.